mordomos muito suspeitos, envenenamento, parentes sedentos por herança. Se você pensou na mestre do suspense Agatha Christie, acertou, é claro. A vida dessa grande autora é o tema do vídeo de hoje. Agatha Christie tem números muito impressionantes. Escreveu mais de 60 romances e também livros de conto, peças de teatro. Sua obra é largamente adaptada para o teatro, para o cinema, para séries e até para o videogame. A sua peça de teatro, A Ratoeira, é o espetáculo com a exibição mais longa da história. Essa peça estreou em Londres em 1952 e nunca mais parou de ser feita. Ela só foi interrompida forçosamente por conta da pandemia de Covid-19. Agatha Christie é mestre absoluta no gênero whodunit, uma expressão em inglês que significa quem fez isso. Ela popularizou o suspense, o thriller e o romance policial. Para conhecer a vida da autora, eu sugiro 2 livros que inclusive foram os materiais que eu usei para o vídeo de hoje. Agatha Christie, uma biografia, escrita por Janet Morgan, e Autobiografia, escrita pela própria dama do crime. A autobiografia foi publicada em 1977, um ano depois da morte da autora. Esse, inclusive, foi um pedido dela. Ela queria que esse livro só fosse publicado depois que ela não estivesse mais aqui. Ela escreveu o livro ao longo de muitos anos e conta vários eventos da sua própria vida. Dá para perceber que ela usa de bom humor e sagacidade para contar várias histórias bem saborosas. Essa é uma autobiografia, ou seja, a autora narrou a própria vida. Então a gente tem que ter em mente que ela selecionou partes da sua vida. Ela traz muitas histórias alegres da infância, da adolescência, fala das suas conquistas e também dos momentos angustiantes, é claro. Esse livro também traz algumas reflexões leves sobre a arte da escrita. E, em geral, ele tem um tom inspirador e solar. Em muitas passagens, Agatha Christie conta que adora viver. O fato de estar viva para ela é por si só grandioso. Ela nasceu em 1890 em Torquay, uma cidade às margens do Canal da Mancha, no sul da Inglaterra. Sua família tinha uma ótima condição financeira. Eles não eram nobres, mas ofereceram uma boa educação para Agatha. Ela fez viagens internacionais, aprendeu a ler e a escrever aos 4 anos em casa e também foi estudar música na França. Ela tocava piano. Aos 10 anos, ela escreveu o seu primeiro poema. Aos 18, os seus primeiros contos, que foram rejeitados pelas revistas da época. Aos 19 anos, ela escreveu seu primeiro romance, que também foi rejeitado. E nessa época, ela escrevia usando pseudônimos masculinos. Uma parte bem importante da biografia de Agatha Christie é o seu casamento com Archie Christie. E vocês já vão entender por quê. Esse pretendente, digamos assim, a sua família não gostava muito. Os dois se conheceram em 1912, ele foi um aviador, e se casaram em 1914. Em 1919, tiveram sua única filha, Rosalind. Archie foi para a guerra. A Primeira Guerra Mundial começou justamente no ano em que eles se casaram. E Agatha Christie se voluntariou para trabalhar como enfermeira. Nessa época, então, ela foi introduzida aos remédios, às substâncias químicas da medicina e aos venenos. Ela aprendeu muito sobre a dose de determinadas substâncias. Pouco não faz efeito, muito pode até matar. Muitos dos crimes que acontecem nos livros da autora têm veneno envolvido. Então, essa aprendizagem como enfermeira certamente deu muitas boas ideias para a jovem autora. Seu primeiro romance, O Misterioso Caso de Styles, foi publicado em 1920, depois de algumas rejeições. Mas o sucesso começou mesmo com o assassinato de Roger Ackroyd, em 1926. Desse momento em diante, o seu nome seria cada vez mais conhecido. Agatha e Archie tiveram um divórcio bem conturbado que mais parece a trama de um dos seus livros. Sem exagero, tem até desaparecimento e suspeita de assassinato. Archie gostava de jogar golfe e eles passavam alguns períodos separados. Um belo dia, ele chega em casa e diz que se apaixonou por outra mulher, uma jovem de 26 anos chamada Nancy Neal. Em 1926, ele pede o divórcio para Agatha Christie, que fica desolada. Segundo a biógrafa, a escritora colocou o marido em primeiro lugar em diversas situações. Fez uma viagem com ele por diversos países, inclusive deixando a filha de 3 anos aos cuidados dos familiares.
Agatha Christie fica então destroçada com esse pedido de divórcio. Tanto que em dezembro desse mesmo ano, 1926, ela fica em casa esperando o marido voltar, numa espécie de esperança um pouco ilusória de que ele fosse voltar para casa. Sua filha dormia no quarto de cima, a empregada estava na cozinha e não havia sinal de Ark. Sabe-se lá o que ele estava fazendo. Provavelmente estava com a amante. Agatha decide então sair de casa e ela simplesmente desaparece. Sim, eu estou falando da autora e não de um dos seus personagens. Depois de 3 dias, a autora ainda não tinha voltado para casa e os jornais começaram a especular sobre esse desaparecimento, inclusive falando de um possível assassinato cometido por Ark. A história continua, algumas pistas começaram então a aparecer. A polícia encontrou seu carro, um pouco depredado, abandonado, a uns 20 quilômetros de distância da sua casa. E alguns dias depois do desaparecimento, Ark recebe uma correspondência. Ele faz uma viagem de carro de cerca de 300 quilômetros e encontra a Agatha vestida elegantemente em um hotel, sentada o esperando para um jantar, como se nada de anormal tivesse acontecido. Vocês se lembram que eu disse que essa história toda se parecia com um dos seus livros, né? O melhor ainda está por vir. Agatha Christie deu entrada no hotel usando o mesmo sobrenome da amante do marido, senhora Neal. Se você está achando tudo isso muito curioso e estranho, eu também achei. Tem muita especulação sobre esse desaparecimento, que durou 11 dias. Tem gente que vai longe e diz até que pode ter sido uma jogada de marketing da autora, já que ela lançaria um novo romance em breve. Não sei não, eu acho que ela sofreu bastante com esse divórcio. Nessa época, ela já era uma autora famosa e Ark precisou dar explicações para os jornais. Ele disse que a mulher estava passando por problemas de memória e que no hotel ela não sabia direito quem ela era e o que ela estava fazendo lá. Bom, o que ficou para a história e o que dizem é que provavelmente ela teve uma espécie de colapso nervoso, um burnout, como se diz atualmente. Eu acho impressionante que toda essa história do desaparecimento tem muito mistério, bem como as tramas dos seus livros. O fato é que Agatha Christie estava mal. Ela passou por tudo isso publicamente e precisava reunir forças para seguir em frente. Ela se voltou então aos livros, mas sem muita inspiração. A biógrafa conta que esse foi um momento de bloqueio criativo. E, para piorar, ela começou a ter problemas financeiros. Mas, em algum momento, ela deixou Ark para trás e recomeçou a sua vida, seguiu em frente. Ela sabia que ela tinha leitores fiéis e os seus livros já vendiam relativamente bem. Em 1928, então com 38 anos, Agatha Christie faz uma viagem para Mesopotâmia, atual Iraque. Aliás, a autora adorava uma viagem, ela sempre se inspirava e tinha novas ideias para os seus livros. Ela novamente deixa sua filha de 10 anos aos cuidados da família e pega o famoso trem Expresso do Oriente, uma rota longa que nos seus tempos áureos ligava Paris a Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. Ainda no trem, ela fica muito animada com tudo que ela vê pelas janelinhas e começa a escrever uma das suas histórias mais queridas e famosas. Chegando no seu destino final, a cidade de Ur, Agatha Christie conhece um arqueólogo chamado Max Mallowan, 14 anos mais novo do que ela. Eles se apaixonam e os dois se casam algum tempo depois na Inglaterra. Como ele era mais novo, é claro que esse casamento gerou um pouco de polêmica. Max fazia Agatha feliz e ela o acompanhava nas suas viagens a trabalho. Juntos, eles visitaram o Paquistão, o Egito e outros países. Em 1934, ela publica então Assassinato no Expresso Oriente e logo depois outros livros que também fizeram imenso sucesso. Todos eles com um dos seus personagens mais famosos, o detetive Hercule Poirot. Em geral, para estruturar os seus livros, ela começava primeiro com um crime, depois com os motivos que alguém teria para cometê-lo. Só depois ela pensava nos personagens e na trama propriamente dita, com seus plot twists e pistas falsas. E o detetive, é claro, sempre como peça central. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Agatha e Max se mudam para Londres. Até então, eles estavam morando em uma idílica casa na região de Torquay, onde ela nasceu. Max é enviado para o Oriente Médio e Agatha Christie entra em um período muito fértil e produtivo. Entre 1939 e 1945, ela escreveu
impressionantes 17 livros. Ou seja, quase 3 livros por ano. Nesse período, ela também começa a se cansar um pouco do detetive Poirot e decide então retomar uma personagem criada anos antes, Miss Jane Marple. Essa personagem é uma senhorinha que facilmente passaria despercebida na feira aí do seu bairro. Mas ela tem uma mente afiadíssima e descobre a verdade sobre qualquer mistério. Em uma rara entrevista dada na década de 60, quando Agatha Christie visitou a cidade de Lisboa, em Portugal, o jornalista pergunta se ela prefere Poirot ou Miss Marple. Ela responde que essa é uma questão bem difícil, mas, pensando bem, tem uma afeição a mais pela detetive mulher. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim, ela e Max se reencontram e ficam juntos novamente na casa de campo que tanto gostavam. Ela continua a escrever, e muito. E em 1950 já é conhecida internacionalmente. Gente, nessa altura do campeonato, ela já tinha vendido mais de 50 milhões de livros. Olhem essa marca! Na década de 60, Hollywood começa a fazer filmes inspirados em seus livros. E quando o assunto são adaptações a partir da obra de Agatha Christie, daí em diante o resto é história, né, gente? Porque existem muitas adaptações. Sempre tem alguma estreia baseada em Agatha Christie, ou no cinema, nas séries, no teatro. Recentemente eu assisti Entre Facas e Segredos, um filme de 2019 inspirado no universo da autora. Eu adorei! Esse filme tem um elenco de estrelas, você pode assistir na Amazon Prime Video ou alugar aqui no YouTube. Eu recomendo muito, é entretenimento da melhor qualidade. As adaptações merecem um vídeo exclusivo, porque são muitas e bem variadas. Me contem aqui embaixo se vocês gostariam que eu preparasse um vídeo só sobre esse tema. Inclusive, existem filmes contando a vida da autora também. Na década de 70, a saúde de Agatha Christie fica cada vez mais frágil. Em 12 de janeiro de 1976, ela morre, com 86 anos. Pessoal, eu fiquei muito impressionada quando descobri a seguinte informação. Ela publicou alguns livros sob o pseudônimo de Mary Westmacott. São livros com tragédias de amor, bem diferentes dos livros de crime e mistério que a tornaram tão conhecida. A biógrafa diz que os livros de Mary Westmacott oferecem uma outra visão da autora, uma outra face de Agatha Christie. Eles falam sobre sua necessidade de afeto e talvez mostrem a elaboração ficcional de questões da sua própria vida, como o divórcio conturbado, a sua relação forte e amorosa com a mãe e as suas próprias dificuldades com a maternidade. Agatha Christie dizia que não gostava de aparições públicas e achava que era péssima com discursos. Bom, se ela se enrolava com as palavras ao vivo, ela dominava todas elas no papel. Seus livros já se tornaram clássicos e são uma ótima pedida para leitores de todos os perfis e idades. Me conta aqui embaixo qual a sua relação com Agatha Christie, eu quero muito saber. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!